Essa teoria das inteligências múltiplas, ela foi desenvolvida lá na década de 80, né, por um estudioso de Harvard chamado Howard Gardner. O Howard Gardner começou a observar que eles usavam uma forma de avaliar a inteligência, que era então o famoso teste de QI. Quando ele olhou esse teste de QI, ele viu que tinham pessoas que tinham habilidades muito elevadas para fazer certas coisas e outras não tinham tantas habilidades, né, para fazer outras coisas, né, às vezes as mesmas coisas. Então ele olhava isso e via assim: poxa, por que que fulano é tão bom em matemática? Ele vai tão bem em matemática, ele tem a mesma idade da outra criança e essa outra criança não vai tão bem. Por que que os estímulos são tão semelhantes e as pessoas respondem tão diferente? E ele começou a observar isso. Ele começou a observar que, na verdade, as pessoas desenvolviam habilidades diferentes a depender dos contextos. Por mais que as pessoas convivam nos mesmos ambientes, por mais que as pessoas estejam recebendo os mesmos estímulos, os contextos pessoais e internos são muito diferentes dos outros. A forma com que você interpreta e interage com o mundo é muito diferente da pessoa que está ao seu lado, é muito diferente do seu irmão, do seu pai, da sua mãe, dos seus colegas. É tudo muito diferente, isso é tudo muito pessoal. Então, nesse momento, o Gardner começou a observar e começou a ver que, na verdade, as pessoas tinham habilidades diferentes a depender do contexto em que elas viviam e a depender dos seus contextos biológicos mesmo, dos seus contextos pessoais de desenvolvimento biológico, né? Como que isso aparecia ali. Então ele começou a observar algumas características para definir principalmente o que era inteligência. Né? Então, o que são essas características? Ele começou a ver que as pessoas tinham um desenvolvimento matemático maior, um desenvolvimento linguístico maior, um desenvolvimento musical maior, uma capacidade de se relacionar com os outros maior. E ele começou a ver que isso aumentava e diminuía em relação a algumas pessoas. Então, por exemplo, se eu me esforçar muito em fazer cálculos, em ir atrás de desenvolver uma habilidade matemática, eu vou conseguir desenvolver? Então, ela é desenvolvível. Então, isso é uma inteligência. Se eu começar a ler bastante, será que eu vou desenvolver a capacidade de leitura, a capacidade de compreensão de língua escrita, de língua falada? Vou conseguir. Então, isso é uma característica específica minha que pode ser desenvolvida. Então, é uma habilidade, é uma inteligência. E ele começou a fazer esses testes para ver o que eram habilidades desenvolvíveis. Outra coisa que ele observou também, essas habilidades, a gente tem pessoas no mundo que fazem elas bem demais, porque nós temos. Os famosos gêniozinhos, né, gente? Então são aquelas pessoas que conseguem fazer as coisas de uma forma muito simples para eles, né? Ou seja, eles têm essa característica, eles têm essa capacidade de conseguir fazer isso de uma forma muito tranquila. Então ele começou a ver que isso eram características de inteligência. Então foi aí que o Gardner começou a observar que as pessoas tinham múltiplas habilidades. Algumas eram mensuráveis e outras ele ainda não conseguia mensurar. Então, a princípio, ele começou a observar que existiam 7 habilidades muito bem mensuráveis, né? 7 inteligências muito bem mensuráveis. Foi aí que ele trouxe a teoria das inteligências múltiplas. Elas são, né, as 7: a lógico-matemática, a linguística, a sinestésica corporal, a musical, a visual, a interpessoal e a intrapessoal.